aqui no canal e o vídeo de hoje é bem especial e bem esperado mesmo. Vai ser sobre a minha imigração em Israel. Vou contar pra vocês a minha experiência. Pra quem não acompanha no Instagram, eu fui em Israel neste ano, em maio, no ano de 2022, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, no dia 18 de maio de 2022. Mas eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência, porque eu não entrei dessa vez. O que será que aconteceu? Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, comentário do que você tá achando, ideias de novos vídeos, enfim, para que a gente tenha um vínculo melhor e que o vídeo alcance mais e mais pessoas, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui eu vou dar informações que são importantes e também vão servir para vocês para outras viagens, caso vocês queiram fazer, e não somente para Israel em si. Bom, vamos lá. No dia 18 de maio, eu embarquei do aeroporto internacional de Guarulhos, lá em São Paulo. Eu fui em direção a Milão. Mas voltando um pouquinho disso, quando eu cheguei no aeroporto internacional de Guarulhos, foi fazer o check-in para despachar minha bagagem, né? Porque eu tinha direito, eu coloquei na hora de comprar a passagem a opção de ter bagagem de despachar. Só que quando eu fui ver, um dos voos tinha sido cancelado. O voo que iria de Milão para a Suíça e da Suíça iria para Israel. Esse voo estava cancelado, foi com a empresa SIWSS, se não me engano, não sei falar direito, mas eu vou deixar o símbolo aqui. Esse voo foi cancelado e eu não sabia, não recebi uma mensagem sobre. Eu vim saber quando eu cheguei no aeroporto. A sorte foi que eu cheguei cedo, 8 horas da manhã eu estava no aeroporto, meu voo era 5 da tarde. Eu fui cedo mesmo, porque como eu nunca tinha viajado sozinha, eu queria ir para entender. E foi de Deus. Nisso eu fui lá na empresa Latam, que tinha já no aeroporto lá, né? E eu fui lá conversar com eles tudo e eles tentaram comprar outra passagem para mim. Não precisei pagar, porque foi a própria companhia aérea que havia cancelado. Mesmo que não foi a Latam que cancelou, eles organizaram lá para mim conseguir outra passagem de Milão direto para Israel sem precisar passar em outro país. E essa passagem era com a empresa israelense, já era uma empresa que fazia parte de Israel, tanto que o nome dela é Al Israel, que é essa passagem aqui. Eu vou encostar aqui para vocês verem, tá vendo? Ela é Al Israel, enfim. Ela é uma empresa israelense que está bandeirinha no Brasil. E aqui está dizendo, né, que é meu nome e o meu destino, que era de Milão, Malpensa, né, que eu estava no aeroporto de Malpensa, para Tel Aviv, que é o aeroporto que eu iria, Ben Gurion, lá em Israel. Essa aqui foi a minha passagem, gente. Isso aqui contribuiu um pouco, digamos assim, para que eu tivesse mais dificuldade de entrar em Israel. Na hora eu falei, nossa, que bom, não vou precisar ir em outro país antes, já vou direto de Milão para Israel. Mas vamos ao caminhar da história. Depois que eu já estava tudo certinho, fiz o check-in, despachei a bagagem, fui esperar o meu horário de voo, que era 5h45 da tarde. Nisso a gente teve 12 horas de voo, gente. Nunca voei de avião, nunca andei de avião. E foram 12 horas passando por cima do oceano. Não sei qual foi o oceano, se foi a Pacífico, não sei, mas a gente ficou 12 horas pelo mar, né? Foi à noite, então eles mandaram a gente abaixar a janela e não tive como filmar muito do Brasil para Milão. Cheguei em Milão no outro dia, no horário de lá já, às 9 e pouca da manhã. Aqui no Brasil era antes, porque lá, né, naquela região da Europa, são de 5 a 6 horas a mais no fuso horário. E eu cheguei lá nesse horário. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar essa empresa aqui, que era que eu ia fazer a conexão para Israel. Eu não estava com esse papel exatamente, eu estava com outro, só me direcionando que era para ir lá. Esse daqui eu peguei justamente em Milão com a empresa. Quando eu cheguei lá, o pessoal era tudo israelense. O pessoal falava em hebraico. E quando eu cheguei lá, tinha um casal na minha frente que eles eram israelitas e eles falavam em português, por incrível que pareça. Olha, gente, que coisa. Eles falavam em português. E eles estavam na minha frente, como eles eram israelitas, o passaporte deles era de Israel, a conversa com eles foi bem rápida mesmo, olhou alguns documentos, enfim. Depois que deles, era a minha vez, eu pedi para eles se pudessem traduzir para mim. Por mais que eu saiba o hebraico, eu consigo pegar um papel e ler e escrever. Para falar fluentemente ainda, eu tenho dificuldade para responder qualquer coisa, qualquer frase assim. Então eles ficaram lá para poder ir traduzindo para mim. E nisso, a pessoa me pediu meu exame de PCR, é esse daqui que eu fiz lá no aeroporto de Guarulhos, fiz no Terminal 3, que é o terminal de embarque internacional. E ele vem aqui em português,
e em inglês. Ele estava pedindo por conta do Covid. Como eu fui em maio, estava no Covid e precisava de um exame negativo. Se fosse positivo, você não poderia nem embarcar. E graças a Deus o meu tinha dado negativo. E eles pediram, eu mostrei, ela tá ok. Só que, como ela sabia que eu estava indo para Israel, porque já era uma empresa israelense, eles sabiam que eu estava indo para Israel. Eles começaram a fazer perguntas para mim diretamente de Milão. Se eu tivesse ido com outra empresa, que era a CIS, não sei se é assim que fala, eles não estariam fazendo essa pergunta porque eles não têm vínculo, parte com Israel. Mas como eu estava indo nessa empresa exatamente de Israel, eles começaram a me perguntar muitas coisas. Perguntou por que eu estava indo para Israel. Eu respondi, né? Estou indo a turismo. Por que você escolheu Israel? Gente, são perguntas assim, que é tipo sem sentido, né? Por que você escolheu Israel? Eu falei, porque eu sempre gostei desde criança, sempre quis conhecer a história, contei tudo pra eles. E você estuda com o quê? Perguntou com o que eu estudava fazer. Eu faço faculdade de ciências biológicas. E você paga essa faculdade com o quê? Gente, nunca que ninguém me falou que eles iam perguntar a faculdade que eu estudo e como que eu pago essa faculdade. As pessoas só diziam, leve só comprovante de passagem de volta, comprovante do hotel que você vai ficar, PCR, dinheiro que você tem na carteira, dinheiro que você tem em mãos, enfim, só isso. Leva só isso na imigração, você vai perguntar isso. É totalmente diferente. Lá em Milão, na Itália, eles já estavam me perguntando como que eu consegui pagar a minha faculdade. Eu falei, não, eu fui em faculdade pública, né? Fiz a prova e entrei. Sim, eles perguntaram mais coisas lá e depois disso pediu pra mim abrir a minha bagagem de mão. Eu estava com 2 malas, né, e uma bolsa. Uma mala já estava sendo despachada lá em São Paulo, eu iria pegar só em Israel. E eu estava com uma mala de mão, que era de rodinha também. E essa mala de mão eu tinha direito de levar na mão, mas eles pediram para mim abrir. E nisso eles olharam, não acharam nada, mas confiscaram a minha bagagem. Não deixaram eu levar ela na mão como eu já estava levando. E nisso colocaram uma etiquetinha vermelha. E eu ouvi elas falando em inglês, block. Então já entendi que era meio que para bloquear minha bagagem, por mais que não tivessem achado nada ali. E também não falaram por que bloquearam, mas enfim. Aí eu fiquei só com a bolsinha de lado agora e eles me deram essa passagem aqui. Quando eles me deram essa passagem aqui, eu fui procurar o meu portão de embarque, né? Que estava escrito aqui, que era o 43K, que era o meu portão de embarque. E eu fui para esse portão de embarque. Quando eu cheguei nesse portão de embarque, já estava assim, na hora do meu voo chegar, só estava tendo 2 horas para fazer essa conexão. Tinha outra pessoa lá, um segurança, já me esperando, gente, me esperando de novo para fazer mais e mais perguntas. E nisso eles me levaram para a salinha. Tudo isso em Milão, só porque eles sabiam que eu estava indo para Israel, para vocês verem o quão difícil é entrar em Israel. Eles me levaram para a salinha e esse segurança ele falava um pouco de português, então a gente conversou um pouco melhor. Ele perguntou para que eu estava indo, eu falei de novo, mostrei alguns comprovantes de passeios que eu tinha, ele viu tudo certinho, me levaram para a salinha, mandaram eu tirar o meu casaco, passaram um aparelho em mim, no meu pé, na minha bolsa, em tudo, e ok, me mandaram porque realmente não acharam nada, não tinha nada para achar, né? E eu fui. Nisso, quando eu cheguei lá para entrar, o avião já estava saindo. Me mandaram comprar uma máscara, que a máscara que eu tava não servia, eu tive que comprar ontem, doidei lá, fui. Quando eu chego na porta, gente, que a gente desce por um cano, assim, sei lá, que aquilo já sai na porta do avião. Quando eu chego lá, cadê documento? Cadê celular? Esqueci meu celular e meus documentos na salinha que eles estavam me revistando. E como que eu faço pra falar com esse povo? Falava italiano e alguns inglês, como tava na Itália. E, gente, eu, celular, documentos, sabia nem se documentos era assim em inglês, mas acho que era documentos. E tentei ligar e a mulher me puxando, o avião vai sair. Eu falei, moça, falando na minha língua, o celular, meu documento, até que a pessoa entendeu. Os outros segurança ligou pro outro, conversou com ele lá e disse que, beleza, achou. E o avião saindo mesmo, só faltava eu pra entrar. Aí eu vi um segurança lá de cima trazendo o meu celular e meus documentos. Gente, se eu perdesse isso. Gente, meu celular era coisa para eu entrar em comunicação com as pessoas, enfim, foi de Deus mesmo eu ter encontrado e eu ter lembrado disso antes de entrar no avião. Antes de entrar, eu tava na porta, assim, eu me lembrei e eles esperaram e tal. Quando eu entro, a porta fecha e o avião já vai decolar, porque realmente só estava me esperando. E nisso eu já tava toda assim, agoniada, meu Deus do céu. E esse voo foi ruim pra mim, ruim, eu fiquei com medo. Foi o voo que eu fiquei com medo. O voo de 12 horas eu não fiquei, mas esse voo de Milão para Israel eu fiquei com muito medo. Só foram 4 horas só de voo, mas eu fiquei muito agoniada, querendo que baixasse logo, pousasse logo.
E a gente chegou, eles deram comidinha pra mim, como já era um voo de Israel, as comidas já eram israelitas, os comissários de bordo também já eram israelitas, tudo em hebraico, as letras, o homem já falava em hebraico, o piloto. E enfim, cheguei em Israel. Glória a Deus, graças a Deus, eu fui para Israel, pisei em Israel. Quando eu chego lá em Israel, a gente passa primeiro por um controle de passaporte, antes de passar pela imigração com uma pessoa. Foi o primeiro que eu passei, que realmente tinha esse controle de passaporte. A gente vai com o nosso passaporte, aqui é o meu passaporte, né, com o nome Brasil, e tem lá uma máquina, você pega o seu passaporte, coloca esse código de barras aqui lá, né, aí vai aparecer a sua foto e você tem uma câmera onde você mostra o seu rosto. Você quer para eles realmente conhecer que aquele passaporte e você ali é você mesmo, entendeu? Tem esse controle antes de passar pela imigração. Depois que eu passei com isso, eles dão um papelzinho na hora, lá a própria máquina já tira um papelzinho com nossa foto e com um passe livre pra gente entrar em Israel, porque eles não queriam o passaporte e era só aquele. Aí então eu vou para a imigração diretamente com uma pessoa, tem a fila, eu fiquei aguardando, na hora que eu cheguei lá eu falei no speak English, porque eu não falava inglês. Quando eu falei no speak English, a pessoa falou assim, ó, espera ali na cadeira, sentada. Eu peguei e fui esperar. E esperei aí umas meia hora. E só vendo gente entrando, só vendo judeu. Vi muitos judeus, gente com os vestidos, aquelas túnicas pretas, com os chapéus assim. Não sei se estava com os cachos assim, não sei se estava vindo, não sei se estava vindo. O aeroporto de Israel é muito lindo. O que eu fui foi em Tel Aviv, em Ben Gurion. O aeroporto Ben Gurion, acho que é assim. E é muito lindo, já é estilo de pedra, assim, como em Jerusalém. Lindo demais, lindo demais. Pena que, como eu tava assim, resolvendo as coisas, não consegui tirar muitas fotos. Mas veio um rapaz enviado do inimigo. Porque ele veio, gente, de um jeito assim, pra tentar conversar comigo. Ele falava em espanhol, né? E eu entendi um pouco de espanhol, por mais que pareça em português, tem palavras que a gente não compreende muito. Ele começou, bagagem, eu falei, tenho duas. Aí a gente foi, né, lá pra parte de pegar bagagens, e eu peguei as minhas duas bagagens, e ele me levou pra salinha de novo. A salinha agora é em Israel. Chegou lá, ele abriu toda a minha bagagem, as duas, abriu, tirou tudo, e não encontrou nada, né, porque não tinha o que encontrar. E depois mandou arrumar tudo de novo e mandou assinar um papel de que eu não tinha drogas. E eu assinei. Pegou meu passaporte, abriu meu passaporte, falou assim, se era a minha primeira viagem internacional. Eu falei sim, não tinha carimbo nenhum. Na verdade só tinha de Milão, né, que eu tinha passado lá, que é esse aqui, eu tampei aqui o número do meu passaporte. Esse aqui é Milão, Espanha, França, que é o de Paris, tá meio apagadinho. Mas enfim, não tinha todos esses porque eu só tinha passado na Itália, era a minha primeira viagem internacional. Eu falei sim. Ele perguntou, você tem dinheiro? Eu falei, eu tenho dinheiro. Mostrei e eu só tinha levado $100 em mãos, porque as pessoas me disseram, leva no cartão para não ter o risco de sumir. Só que quando eu levei $100 em mão, ele só falou assim, só? Aí eu tentei explicar para ele, não, tá no cartão, o outro restante dos dólares está no cartão, mas ele não quis saber. Ele pensou que eu só tava com aquele ali em mãos. Então, de uma próxima que eu for, eu creio que eu vou levar tudo em mãos, não vou levar no cartão, porque eu tive essa experiência aqui, por mais que estava no cartão, eles não queriam nem saber, queria ver o dinheiro vivo. E eu falei pra eles, ele pegou meu celular e ficou olhando, né? Nessa hora meu esposo mandou mensagem, ele perguntou quem era, eu falei, você pra minha aliança, falei, meu esposo. Onde que ele tá? Eu falei, no Brasil, falei que ele tá no Brasil. Aí fiquei esperando, bom, não tinha nada, né? Não falou nada. Aí a gente tava vindo, né, de volta, não sei pra onde ele tava me levando. E nessa ida que a gente tava indo, ele perguntou pra mim, com o que você trabalha? Aí que eu acho que foi o problema de eu não ter entrado em Israel. Porque eles não falam exatamente por que você não entrou. A gente que tenta adivinhar com base no que eles falaram, né? Aí eu falei, eu não trabalho. Porque eu realmente não trabalho de carteira assinada, não trabalho com nada. Por mais que eu tinha um Instagram, as pessoas falam, nossa, Bel, você trabalha assim, você é influencer. Na hora eu nem lembrei. Pode ser que isso até teria me ajudado. Eu falei, eu não trabalho. Aí ele olhou assim, como que você conseguiu o dinheiro para vir para Israel? Creio que quem me acompanha no Instagram sabe que foi um projeto de Deus para mim ir para Israel. Então a forma que eu consegui o dinheiro para ir para Israel foi um milagre mesmo de Deus. Então, por mais que eu contasse, eles não entendiam. Eles pensavam que eu estava inventando historinha. Então eles se questionaram, nossa, ela não trabalha, não tem dinheiro, como é que ela veio para Israel? Como é que ela conseguiu o dinheiro? Não sei se eles pensou que eu roubei o dinheiro, não sei se eles pensou que eu ia emigrar lá, que eu não tinha dinheiro, que eu ia ficar morando lá.
Esse foi o estopim pra mim achar que foi por conta disso que eu não entrei. Aí ele encontrou uma pessoa que falava em português, de Israel, falava em português, aí começou a conversar melhor comigo, né? Porque até então nós estávamos falando em espanhol. Aí ele começou mais a perguntar mais coisas. Onde você mora no Brasil? Eu sei que é no Brasil, né? Ele tava querendo saber estado, cidade. Eu falei na Bahia, em Vitória da Conquista. Qual o número da casa? Perguntou o número da minha casa, gente. Aí ele falou, perguntou de quem é a casa? Eu moro de aluguel. E eu falei, não, eu moro de aluguel. Aí eles perguntaram, é do seu pai, do sua mãe? Eu falei, não, é de aluguel, é de uma mulher, a gente mora lá. Então, eles pensam que eu tava inventando coisa, não sei se eles não entendem isso de aluguel, mas enfim. Aí ele disse assim, por que você tá vindo fazer Israel? Eu falei, eu tô vindo turismo, conhecer. Ele disse que não, que eu tava mentindo, que eu não estava indo fazer turismo. Eu falei, mas eu estou indo para turistar, para conhecer. Ele falou assim, eu vou te dar a última chance para você dizer o que você tá vindo fazer em Israel. Eu falei, mas eu estou indo para turismo. Quando eu tava terminando de falar turismo, ele estava com o papelzinho que tinha saído lá da máquina do controle de passaporte e ele rasgou, porque era aquele papelzinho que ia permitir que eu ficasse em Israel. Porque se aquele papelzinho a gente não consegue. E ele rasgou e disse que eu não iria entrar, porque eu estava mentindo, mas eu não estava, né? Enfim, não temos uma fala concreta de o porquê que eu não pude entrar, mas eu começo a deduzir foi por conta que eu fui sozinha também, né? E porque eles questionaram como que eu consegui dinheiro pra ir, enfim, sendo que eu não trabalho. Eles me colocaram numa salinha, quando eu cheguei nessa salinha já tinha umas 10 pessoas que também não iriam entrar. Depois que eu chegaram mais uns 30 só da área que eu tava, então é uma coisa fácil de acontecer em Israel. Você não entrar, tinha pessoas da Rússia, tinha umas 6 pessoas da Rússia, tinha uma menina do Chile, essa menina do Chile, inclusive, eu conversei com ela pelo celular. O amigo dela era de Israel, veio buscar ela, ele morava lá ainda, assim, não deixaram ela entrar. Teve pessoas dos Estados Unidos, uma menina sozinha também, teve um grupo de 4 pessoas que falavam inglês, mas não sabia de onde era. E pararam e todo mundo se questionando por quê? Porque eles não especificam, você não vai entrar por isso, eles só falam, você não vai poder entrar. Pegam o nosso passaporte e levam para eles comprar uma passagem, porque eles não querem que a gente entre, também querem que a gente saia dali. Então eles compraram passagem para mim, né? Eu fiquei um dia lá em Israel, fiquei à noite, um pouco do dia também. Fiquei andando no aeroporto, o aeroporto é lindo, pena que eu não tirei muitas fotos, mas essa aqui foi a salinha que eu fiquei na imigração, não sei se dá pra vocês verem, tem um nome bem-vindo a Israel. Era uma salinha bem simples, mas eles foram um pouco atenciosos em partes, né? Levaram coisas pra gente comer, coisas de Israel mesmo. E depois falaram que a gente podia ficar andando até meio-dia do outro dia. Mas eles ficavam com o nosso passaporte porque eles estavam com medo da gente entrar em Israel, só tá uma bomba, só pode. Quando foi meio-dia do outro dia, eles vieram me buscar, né? Eu tava no lugar esperando, que eles falaram marcado. E me levaram pra já embarcar e eu não sabia pra onde eu ia. Quando eu chego na porta do avião, eu pergunto pra onde eu vou. Gente, eles me mostram, sabe, pra Paris. Paris, minha gente. Eu falo, mas eu sou do Brasil, como vocês vão me mandar pra Paris? E eles falaram assim, ó, só falaram isso pra mim e me colocaram lá. O judeu pegou, me levou, me sentou no último banco do avião, acho que foram de propósito. Ela vai para o último banco do avião, me colocaram lá. O piloto do avião ficou com meu passaporte, pra vocês sem noção da coisa, foi terrível, foi sério. Ficou com meu passaporte, só me entregou quando eu desci em Paris. De Paris, eu tive que me virar sozinha para voltar pro Brasil, comprar uma passagem em cima da hora. Depois eu explico um pouquinho de como foi nos outros países, né? Depois de Paris teve um bafafá também. Não muito, mas teve um pouquinho. Depois fui pra Espanha, da Espanha que eu voltei pro Brasil. Nisso eu fui dia 18, cheguei aqui no Brasil dia 24. Então foi dia 23. Foram 5 dias voando, gente, pra lá e pra cá, vai lá e pra cá. Voo de 12 horas, voo de não sei quantos, voo de não sei quantos. Dormindo em aeroporto, enfim. Mas não temos uma fala específica do porquê não entrei. Estamos programando novamente para voltar a Israel, agora não mais sozinha, não vou voltar sozinha. Eu pretendo outra vez ir só, né? Porque a gente não desiste. Mas dessa vez nossa viagem está marcada para 2024, que é uma caravana para o Egito e para Israel. Serão 12 dias, tá bom? Teremos outra série de vídeos também para complementar sobre a viagem, como foi que eu organizei. Quero saber informações sobre a caravana do avião em novembro de 2024, que será para o Egito e para Israel. É com a Liberty Viagem, que é uma empresa bem conhecida, que faz caravana para muitas pessoas aí. E eles têm passe livre em Israel, então não vamos ter mais esse problema de averiguar se a gente vai entrar ou não, tá bom? Mas quando você for fazer uma viagem, se prepare além, não só com documentos de hotel, de passagem de avião, mas com o que você puder levar de máximo de informações
de como você conseguiu dinheiro, de como você trabalha, de onde você trabalha, de quanto você ganha, é importante você levar, porque pode ser que para algumas pessoas eles não perguntam, mas para você ele possa perguntar, tá bom? E eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês de o porquê que eu não entrei em Israel, que é a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Te vejo depois no próximo vídeo, tá bom? Lehitraot! Shalom!